Eu tinha outra programação de vídeo para hoje, mas eu queria fazer comentários rápidos sobre o conceito do não alimente o monstro. Quando o Everaldo Marques cunhou esse termo lá na ESPN, a gente entendeu muito bem o que significava com determinados times, com determinados atletas. E o esporte ensina isso, né? Para você não alimentar ou dar chance para aquele que é considerado onipresente ou onipotente dentro da esfera esportiva. Por exemplo, o Tom Brady no Super Bowl de 2017. Matt Ryan descobriu da pior forma que você não pode dar chance para o New England Patriots, comandado pelo Tom Brady, e o Ryan assistiu do campo a maior virada da história do Super Bowl. Não alimente o monstro. New York Yankees no beisebol é outro exemplo emblemático de como você não deve dar chance para um adversário que é muito poderoso. E o Real Madrid entra nessa lista. É inacreditável, e eu acompanhei a transmissão da TNT e eu concordo com o André Henning, é inacreditável como a Champions League gosta dos detalhes e como o Real Madrid é o time feito de detalhes. Eu olho para o Real Madrid e vejo boa parte de um time cansado, às vezes com jogadores que estão atuando de forma oblíqua ou desaparecida, tipo o Mbappé mesmo no segundo jogo das oitavas de final da Champions contra o Atlético de Madrid, completamente desaparecido. Aliás, o Mbappé é um caso de um jogador que desapareceu depois que mudou de time. Seria porque ele divide o protagonismo com outros jogadores ou porque ele está mais pensando nos milhões de dólares que ele recebeu com a transação, que foi uma das mais caras da história? A gente tem que parar também de pensar que jogador de futebol só pensa em dinheiro. Boa parte só pensa mesmo. Aliás, Menino Ney, daqui a pouco eu falo do senhor Menino Ney. Em outro vídeo, eu quero comentar por que o Menino Ney não participou do jogo semifinal do Paulistão contra o Corinthians, né? Teve o lance da contusão, mas teve o Carnaval também. Mas vamos voltar para o Real Madrid. O Mbappé está desaparecido. O Vinícius Júnior fez um jogo muito ruim mesmo. Não foi só o pênalti que ele perdeu, que teve a possibilidade de resolver a série antes de levar para prorrogação e pênaltis, mas a performance dele foi muito ruim. Jude Bellingham, eu tenho que pensar 3 ou 4 vezes antes de me lembrar que o Jude Bellingham existe no Real Madrid, porque é outro que está na lista de desaparecidos. Para o Real Madrid apelar para o Modric de tempos em tempos para ter movimentação no meio-campo, é sinal que esses jogadores não estão entregando a sua plena performance. Quem eu vejo correr muito no Real Madrid é o Rodrigo, quando ele tem condições de jogar, e eu não digo condições físicas, mas quando a atmosfera do jogo favorece, ele manda muito bem. E é isso. No caso da quarta-feira, quando o Vinícius Júnior foi substituído pelo Endrick no final do jogo, ficou nítida a impressão que o Ancelotti estava tentando poupar o Vini Júnior de uma possível, como que eu vou dizer, uma possível baixa de guarda e as críticas se ele perdesse o pênalti nas séries de cobranças. E nem foi o caso do Endrick ser substituído para bater pênalti, mas sim para que o Vinícius Júnior não se sentisse obrigado ou imbuído a participar da cobrança de pênaltis no final do jogo. Então, com tudo isso acontecendo com o Real Madrid, ele supera o Atlético de Madrid no Wanda Metropolitano em uma série de oitavas de final complexa, porque o primeiro jogo que o Atlético fez foi um jogo muito competente, foi um jogo muito bem jogado, e tá lá o Real Madrid sempre passando, sempre avançando, e não é a primeira vez que a gente viu isso. Não vamos nos esquecer daquela série eliminatória lendária contra o Chelsea, que foi coisa de maluco aquele segundo jogo. Então, o Real Madrid personifica hoje não apenas a competência, a tradição, a camisa pesada, os 15 títulos. É impressionante como os jogadores do Madrid podem utilizar o braço esquerdo
para bater na pet para dizer que ele está num time que tem 15 títulos da Liga dos Campeões. Não é apenas o legado histórico, não é apenas a competência, não é apenas a qualidade. É um algo a mais que só no futebol acontece. Não podemos nos esquecer que esse é o esporte mais injusto de todos. Talvez por isso a gente goste mais do futebol do que de outros esportes, porque a gente sabe que nem sempre o melhor vence. Particularmente não é exatamente o caso da série entre Real Madrid e Atlético de Madrid. Ela foi muito equilibrada, mas venceu aquele time que tem mais casca. Venceu aquele time que, na somatória de 2 jogos, conseguiu desempenhar melhor o futebol, jogando de forma estratégica nos 2 jogos. Porque se tem uma coisa que esse time do Carlo Ancelotti sabe fazer, é sofrer. E isso está acontecendo há anos. E isso acontece porque é competência do treinador. A gente pode ter as críticas em relação ao conservadorismo, em relação a algumas visões mais oblíquas, quem sabe uma falta de modernidade do Ancelotti. Algumas pessoas falam isso, eu particularmente não compartilho dessa opinião, mas que é fato que este é um dos melhores treinadores da história do futebol, vencendo no maior time de futebol do mundo, da história, e fazendo isso de forma que a mística do Real Madrid se reforce a cada série eliminatória da Liga dos Campeões. O Real Madrid sabe jogar esse torneio. O Real Madrid entendeu qual é a fórmula de sucesso para vencer a UEFA Champions League. Então, ver esse time avançando fase a fase, mesmo com todas as possibilidades ou todas as condições objetivas não se apresentarem como as favoráveis, é algo até fascinante. Nós sempre somos testemunhas oculares da história quando sentamos na frente da TV, num sofá confortável, assim espero, com pipoca e refrigerante, para assistir o Real Madrid jogar. Eu lamento de verdade pelo Atlético de Madrid, mas lamento até a página 3. Lamento pelo Simeone, que mais uma vez não consegue superar o Real Madrid numa Liga dos Campeões. Mais uma vez ele cai ou uma fase intermediária, ou como aconteceu na década passada, que ele perde numa final nos pênaltis. Nos pênaltis, eu acho que o Simeone vai ter que pagar muito caro em terapia e psicólogo para poder passar desse trauma. Mas é o tal negócio. É até a página 3 que eu sinto pena em relação ao Atlético de Madrid, porque me lembrar de todas as vezes que o Vinícius Júnior visitou o Wanda Metropolitano ou as cercanias daquele estádio, e tudo aquilo que os torcedores do Atlético falaram e fizeram contra ele por causa do lance da melanina. Sabe o lance da melanina? Então, a minha pena ou dó do Atlético de Madrid acaba aqui. No fundo, eu que não estava torcendo para nenhum dos times, no fundo, eu senti aquele gostinho de, olha, estou satisfeito porque o time que fica relativizando certas coisas erradas por aí acabou eliminado da UEFA Champions League. Quase que eu falo de Libertadores porque eu acabei de ter uma ideia para mais um vídeo. Eu devo publicar esse vídeo no domingo de manhã, enquanto vocês esperam pelo vídeo do resumo do GP da Austrália de Fórmula 1. Como é que pode, na mesma semana, a gente ter eliminado, como eliminados da Libertadores, Boca Juniors e Corinthians? O que diabos aconteceu? E lembre-se sempre, crianças, não alimente os monstros, porque se você alimentar os monstros, eles vão atrás de você e vão arrancar a sua cabeça sem dó nem piedade. E nem foi o caso de arrancar a cabeça, tá? O Real Madrid eliminou o Atlético de Madrid na Champions com requintes de crueldade, até o último minuto, e também contando com uma falta de sorte, com cobrança de pênalti com 2 toques, o Rüdiger batendo o pênalti sem muita vontade. Enfim, aconteceu de tudo. Tudo acontece e o Real Madrid está sempre avançando. Muitos de nós precisamos aprender com as receitas de sucesso que o Real Madrid deixa todo ano na UEFA Champions League.